O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 13 anos de existência, sabe que no último mês de todo ano buscamos ouvir atentamente aquelas autoridades democraticamente constituídas pelo nosso voto, pela delegação da nossa escolha, até porque, conforme eu sempre digo, votar é escolher. Precisamos, sobretudo, ter a oportunidade de avaliar, entender o cenário que se apresenta, muitíssimo diferente de ocasiões anteriores, uma vez que a pandemia, que ainda não terminou, alterou todas essas relações e, desta forma, termos a nossa opinião, termos a nossa conclusão acerca do mandato daqueles que têm, por comprometimento, sobretudo com Nova Friburgo, a obrigação de tratar dos interesses coletivos. Sempre ressalto que Nova Friburgo precisa continuar defendendo um plano de governo, em detrimento de um plano de poder, que são aqueles planos que têm por finalidade perpetuar determinado grupo político no poder. Não nos interessa. Precisamos de um plano de governo que, se dessa forma for entendido, possa ser executado ao longo de vários mandatos. As medidas necessárias e inadiáveis precisam e requerem tempo e recursos, o que, evidentemente, por vezes, não se obtém num curtíssimo período de 4 anos. E, dessa forma, quando a sociedade entender que um plano que possa ser desenvolvido em 20 anos, 2 décadas, para a cidade que queremos, certamente nos proporcionará muitos benefícios. O imediatismo da administração pública sempre nos traz tristezas, decepções e frustrações. Portanto, acima destas gestões e dos seus mandatários está Nova Friburgo. E se assim não compreendermos esta, eu diria, única solução, certamente estaremos frequentemente nos lamentando. E desta forma, entendo particularmente que a informação pública, cuja missão é do programa Cidade Real, levar até você informação do seu interesse, entrevistando pessoas que conhecem da matéria, pode lhe oferecer este entendimento. Nesta edição especialíssima, entrevistaremos a maior autoridade municipal para ouvi-lo atentamente acerca de vários assuntos relacionados à administração pública do Poder Executivo e que, por vezes, nos afligem, nos incomodam, nos causam dor e sofrimento. E aí você precisa entender o cenário antes de tomar qualquer atitude ou mesmo formar juízo de maneira precoce e equivocada. Assim, teremos esta oportunidade nesta edição de hoje, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, os trabalhos técnicos de nossa atraente e eficiente
assistente de produção, a queridíssima Lídia Dias, também com os trabalhos técnicos do eterno, inconformado e destemido estagiário Pablo Machado, que fica muito revoltado quando assim eu qualifico, coordenados pelo eclético Marconi Júnior. Certamente levando até você uma edição absolutamente imperdível. Com a proteção de Deus sempre, sejam todos muito bem-vindos na edição de número 718 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 6 de dezembro de 2021. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, evidentemente, e de informação do seu interesse. Até porque, conforme eu disse no editorial inicial, precisamos, sobretudo, de informações. Uma vez que nós todos pagamos toda esta conta. Sendo assim, temos a honra, o privilégio e a satisfação de receber no programa Cidade Real Johnny Maicon, colega engenheiro e prefeito municipal. Seja muito bem-vindo. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem absolutamente honradas com a sua presença. É uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado, Zuri, pelo convite. Eu estive aqui algumas vezes enquanto vereador, no período eleitoral e agora na condição de prefeito. Um programa em que sempre traz informação de modo imparcial, atualizada à população. Então, é um programa de utilidade pública que tem uma grande repercussão e que gera uma série de benefícios na comunicação friburguense. Então, sinto-me honrado, lisonjeado por estar participando mais uma vez dessa programação, onde a gente vai ter uma grande oportunidade de trazer esclarecimentos, luz a alguns temas, né, e apresentar para a população o que foi e tem sido construído até aqui e quais serão as nossas metas e objetivos para os próximos meses e anos. Excelente. A nossa pauta, Excelência, é uma pauta, eu diria, bastante multidisciplinar e extensa. Mas vamos tratá-la de maneira bem racional e equilibrada, até para que quem nos assista possa formar opinião. E, de início, quero abordar consigo as relações institucionais do prefeito municipal com os poderes constituídos. Frequentemente, temos observado estas relações com deputados federais, estaduais e também vereadores da Câmara Municipal. Na sua avaliação, essas relações, e aí a coincidência com o nome do partido é apropriada, estão sendo republicanas? Muito, Osuri. A gente tem a necessidade de ter uma relação institucional mais republicana possível. Até
porque, conforme foi dito com muita propriedade na sua explanação inicial, a gente precisa pensar em Nova Friburgo. Né? Então, o que nos une é o amor que nós temos pela nossa cidade. Perfeito. Então, a gente já teve algumas vezes presente na Câmara Municipal, prestação de contas, em audiências públicas, em sessões solenes, onde a gente teve a oportunidade de apresentar o que a gente tem desenvolvido até aqui e também ouvindo críticas, reivindicações, porque nós entendemos que é dessa forma que a gente vai cada vez mais posicionar a nossa cidade em níveis maiores e melhores. A gente está aberto para dialogar com todos, né, e a gente cada vez mais tem aberto espaço para os vereadores da Câmara Municipal, né, para que estes que foram aprovados nas urnas e eleitos legítimo e democraticamente, que representam, né, um número de pessoas, alguns segmentos, possam vir até nós e apresentar as demandas dos diversos segmentos que compõem a sociedade friburguense, como da sociedade de modo geral. Né? E também destacar a nossa relação com as demais instituições. Né? Eu sei, Zuri, que logo assim que a gente venceu as eleições, havia uma preocupação muito grande, né? Porque eu, como vereador, sempre fui um vereador muito combativo, um vereador de muita veemência, bastante incisivo, e aí havia essa dúvida no ar. Como que vai ser o Johnny Maico nas relações institucionais? Então, a gente com a Câmara tem caminhado muito bem, inclusive, vale destacar que recentemente a gente esteve na Câmara Municipal apresentando conjuntamente algumas alterações do Código Tributário Municipal, onde todas as alterações visam gerar benefícios, seja a pessoa física ou a pessoa jurídica, em nenhum momento onerando, né, os contribuintes municipais, pelo contrário, criando facilitações, diminuindo alguns impostos e taxas, e com muita responsabilidade a gente conseguiu criar isso conjuntamente. E eu disse na Câmara e vou repetir aqui, que é isso que a sociedade espera de nós. Apesar das ideologias de cada um, das diferenças partidárias, a gente precisa se unir em favor da construção de Nova Friburgo. Além dessa boa relação com a Câmara Municipal, a gente também tem cada vez mais estreitado os laços com o governo do Estado e o governo federal. Nós temos frequentemente visitado as secretarias de Estado, né? Hoje mesmo tivemos aqui a visita do nosso secretário estadual de Infraestrutura e Obras, o Max Lemos, Secretaria-Geral de Governo, né, o Rodrigo Bacelar, e o subsecretário das cidades, Bernardo Rossi, discutindo algumas ações em favor da nossa cidade, inclusive dando o pontapé inicial de uma obra de contenção que vai iniciar nesses próximos dias e que vai investir em torno de 16 milhões e 700 mil reais ali no Jardim Califórnia. Obra esta, processo este, que estava paralisado há muitos anos. E recurso do MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, que há quase 10 anos que a população está aguardando essa importante obra, como muitas outras. Então, nessa articulação direta, a gente está conseguindo gerar os benefícios que a população tanto espera e merece. No governo federal, nós temos estreitado os laços com os ministérios, com as secretarias nacionais, vislumbrando possibilidades de uma maior captação de recursos. Nós tivemos, por exemplo, lá com o ministro Queiroga, no Ministério da Saúde, inclusive ele enviou um grande abraço aqui para os friburguenses, disse que esteve aqui com a sua esposa na década de 80 e disse que tem grandes lembranças em relação a Nova Friburgo, sendo uma cidade aí muito encantadora. Né? Disse, inclusive, que deseja retornar aqui à nossa cidade para fazer uma visita. E lá, conversando com os seus técnicos, a gente já identificou alguns caminhos para a gente aumentar o reparto dos recursos do MAC, né, que são os recursos para média e alta complexidade, e os recursos da atenção básica. Né? Inclusive, nós ilustramos e enfatizamos que o Nova Friburgo atende toda a região, todo o entorno, então tem uma sobrecarga de atendimento hospitalar no Hospital Municipal Raul Sertã, que só no Hospital Raul Sertã, hoje, nós temos mais de 1.100 funcionários, sendo assim um dos maiores empregadores da região. Temos uma estrutura bastante deficitária, temos uma série de situações que estamos caminhando para que as mesmas melhorem. Né? Então, essa relação, né, republicana, próxima, né, com as instituições de modo geral,
gera aí o benefício a todos nós. Destacando, né, cada vez mais a nossa proximidade com os segmentos empresariais da cidade, que voluntariamente têm ajudado muito o nosso município. Registra-se, né, e a gente precisa enfatizar a nossa ornamentação, iluminação de Natal, que está linda, que está uma programação bastante atrativa, com muita pluralidade, né, para todos os gostos, e a gente aproveita o momento, a essa audiência aqui do Cidade Real, para agradecer a todos os colaboradores que têm investido na nossa cidade. Né? Então, desde o mais simples ao mais humilde, ao grande empresário de Nova Friburgo, que tem contribuído para que a população tenha uma renovação de ânimo, Zuri. Porque diante de tudo aquilo que a gente enfrentou nesses últimos anos, especialmente aí esse período em que a gente tem buscado superar a pandemia, em que existem muitos traumas, existem feridas profundas na alma, na questão sentimental, crises econômicas, e a gente tem aí várias pessoas dando as mãos, né, e eu tenho certeza que é assim que a gente vai conseguir avançar e romper com esse momento tão difícil. Por isso que esse período natalino é um grande momento da gente refletir, da gente colocar a mão na consciência, identificar aquilo que a gente fez de bom, para que no ano de 2022 a gente possa evoluir ainda mais, e aquilo que a gente fez que não foi legal, que a gente se permita uma reconstrução no interior, para que a gente consiga dar a nossa parcela de contribuição de uma forma mais significativa. Até porque, para a gente construir uma sociedade melhor, claro, precisa muito que o poder público cumpra com as suas obrigações, mas também a gente precisa de que as instituições e a sociedade como um todo saiba quais são as suas atribuições e responsabilidades, e assim a união de esforços para que a gente consiga aí, então, ter essa retomada de grande crescimento e desenvolvimento que todos nós esperamos. Prefeito, a sua notória eloquência já Estou aprendendo. Estou aprendendo com o Zuri. Tanto ouvindo aqui, eu já estou... Um dia eu chego ao seu nível. Sua generosidade realmente é notável, mas vários assuntos já foram pontuados na sua manifestação inicial. Mas chamando o feito à ordem, como uma expressão, sobretudo, do meio judicial, quero lhe indagar acerca de uma proposta, mais do que proposta, plano de administração, que assim eu prefiro, ao invés de governo ou de poder, quando ainda estava eleito, porém não empossado, se propondo a promover uma reforma administrativa na Prefeitura Municipal. Esta questão evoluiu? Sim, Zuri, tem evoluído. Né? Na verdade, a reforma ela ainda não foi implementada na prática porque ela vai gerar um impacto muito grande. Porque a gente vai mudar radicalmente alguns setores. Impacto? Um impacto. Por quê? Por exemplo, muito se fala, né, da necessidade de reestabelecer a Fundação Municipal de Saúde. Exatamente. Né? Então, assim, só que para esse reestabelecimento, a gente precisa criar uma estrutura. Né? A gente também visa aí nessa reforma administrativa instituir a agência reguladora, né, para a gente ter um controle efetivo e maior eficácia em relação aos serviços concessionários de Nova Friburgo. Excelente iniciativa, prefeito, se me permite. Claro, fica à vontade. É uma proposta que defendemos, e aí incluo a nossa Associação de Engenheiros e Arquitetos, há muito tempo. Nova Friburgo, prefeito, é pródiga em concessões de serviços públicos à iniciativa privada. Rapidamente, se observarmos, coleta, tratamento e distribuição de água, tratamento de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, onde, evidentemente, se efetiva, limpeza urbana, iluminação pública, transporte coletivo, incluo funcionamento do teleférico, operação dos terminais rodoviários, norte e sul, entre outras possibilidades, contornam um cenário a nível nacional muito peculiar. Eu já tive a oportunidade de me debruçar sobre esse assunto para montar um projeto nesse sentido,
E esta iniciativa de uma agência municipal reguladora dos serviços concedidos equilibra as relações entre poder concedente, concessionárias e usuário. Será uma ótima iniciativa se assim for devidamente desenvolvida. E só acrescentando para o seu conhecimento, essa estrutura de agência reguladora teria independência financeira. Exatamente. Com os seus quadros compostos por servidores concursados e mais, finalizando, que tivesse dotação orçamentária independente, como, por exemplo, acontece com o Ministério Público, para que lhe garantisse autonomia independente. Plena. E o mandato daqueles seus principais gestores não coincidiria com o do prefeito municipal. Então, fica como contribuição a essa sua oportuna manifestação. Exatamente. Assim, esse é o nosso objetivo, né? Por isso que eu disse que a gente vai ter um impacto muito grande em relação à estrutura. E aí a gente não pode fazer isso de qualquer maneira, a gente precisa de um período de transição, né? A gente está encaminhando para a Câmara agora, né? A gente já está pedindo a colaboração dos vereadores para que aprove alguns ajustes na Lei Complementar 79, né? Que eu sempre fui muito crítico, que teve um quantitativo excessivo de cargos comissionados e algumas previsões básicas não foram contempladas. A gente, então, está, nessa alteração, extinguindo 245 cargos, né, cargos em comissão. Extinguindo, nesse projeto de encaminhamento para a Câmara. Nós estamos instituindo uma nova comissão de pregão para dar celeridade nas licitações. Nós temos 2 comissões hoje. A ideia é instituir mais uma, destacando que só pode participar dessa comissão os membros que sejam efetivos do quadro da Prefeitura, né? Então, a gente não está criando cargos comissionados, pelo contrário, né? A gente está valorizando ainda mais o servidor e dando dinamismo nas nossas licitações. E estamos criando a possibilidade de termos chefias na rede hospitalar, nas suas diversas especialidades e setores, para gerar uma organização, Zuri, porque hoje, por exemplo, nós queremos conversar com o setor de cardiologia, não tem nenhuma referência. Não existe no organograma, no quadro funcional da prefeitura, um chefe do setor de cardiologia. Então, a gente está criando níveis, né, de chefias médicas de nível superior, como, por exemplo, psicologia, nutrição, entre outras, e de nível médio técnico. Porque aí só vai poder receber esse adicional, que a gente classifica aí como se fosse uma função gratificada, preferencialmente os servidores efetivos e algumas excepcionalidades para aqueles que são contratados, vedando veementemente aqueles que são comissionados. Então, é mais um benefício para o servidor de modo geral, valorizando-o e também nos possibilitando a ter uma melhor gestão dos setores e das especialidades de modo geral, né? Então, com isso, eu não tenho dúvidas que a gente, com o passar do tempo, a gente vai ter aí uma referência de cada uma das áreas, em que a gestão em si vai se remeter direto a essa pessoa, como também, né, os subordinados daquele setor vai ter alguém para poder ter uma interlocução permanente. E é claro, evidentemente, que a pessoa que vai assumir essa responsabilidade, ela vai receber um adicional que é justo, né, que é legítimo para ela receber. Hoje, nós temos algumas pessoas informalmente, né, até atuando de modo voluntário, que às vezes responde por um ou outro setor, ou não recebe nada além por isso, é injusto, né? Então, nesse projeto que a gente está encaminhando para a Câmara, a gente está também já fazendo alguns desses ajustes extremamente necessários para a gente melhorar a eficiência da máquina pública municipal. Uma das grandes prioridades que a gente tem aí para 2022 é a reforma administrativa. Além da reforma administrativa, a gente está muito debruçado em estudos em relação ao plano de cargos, carreiras e salários, que vai ser uma realidade. Quero aqui mais uma vez reiterar e anunciar essas boas novas para o funcionalismo público municipal. Nós vamos ter sim um plano de cargos, carreiras e salários que seja justo e, é claro, dentro das nossas condições, com muita responsabilidade, né? E também a gente tem estudado muito acerca de buscarmos aí uma unificação do regime dos servidores. Porque um é seletista, outro é estatutário, um tem um determinado benefício, o outro não. Então, a gente está se dedicando muito
né, porque a gente entende que, para que tenhamos um serviço público com maior qualidade, a gente precisa ter uma isonomia, precisamos aí com que os servidores públicos municipais se sintam aí cada vez mais motivados e inspirados para servir melhor a municipalidade. E nessa mesma linha, prefeito, recentemente foi anunciado um pacotão de benefícios para os servidores, causando, evidentemente, expectativa e ansiedade. Entretanto, esse pacotão, embora anunciado, ainda não conseguiu ser devidamente implementado. Nessa vertente, quais são as últimas informações acerca desse pacotão que valoriza o servidor, mas, sobretudo, indiretamente, injeta na economia municipal um recurso adicional extremamente importante nesse momento de gravíssima crise financeira e econômica? Exatamente, Zuri. Quero aproveitar o momento, já que a gente está falando em injetar recursos na economia, eu já vou trazer aqui de forma bastante atualizada a questão do pacotão de benefícios dos servidores, mas aproveitar o momento, né, dizer que nesse dia 7 de dezembro, na terça-feira, vai estar sendo depositado aí na conta dos professores os valores relativos a adicional de qualificação e mudança de classe. O adicional de qualificação e mudança de classe é um direito que o servidor tem, que o profissional, professor, tem no seu plano de carreira e que não era pago há muitos anos. Prefeito, se me permite. Pois não. Por conta do ineditismo e da importância da informação, eu tenho certeza absoluta que as professoras, nesse momento, estão vibrando, mas confusas. Então, vou explicar. Peço que repita esta importantíssima informação. Bem, nesse momento, né, em que a gente está aqui gravando, já foi encaminhado para o banco o arquivo para poder efetivar o pagamento de adicional de qualificação e mudança de classe. Desde 2003, 2014, os servidores não recebiam. Repito, é um direito estabelecido em lei e olha o prejuízo em desfavor do município. Primeiro que o professor ficava desmotivado, porque é um direito que ele tem e não recebia. E ele ingressava com processo na prefeitura, o processo agarrava há anos. Aí ele ingressava com uma ação na justiça, seja através de um advogado direto ou pelo sindicato. Sabe o que acontecia? Normalmente, o servidor ganhava a ação, porque está na lei, a lei tem que ser cumprida. Aí o município tinha que pagar aquilo que é direito do servidor contido em lei, ainda pagar as custas judiciais, ou seja, muito desvantajoso para o município. Sem dúvida. Que, na verdade, o município pagava além, né, do que deveria. Então, em março desse ano, a gente já começou a pagar o adicional de qualificação e mudança de classe relativo ao ano 2021. Nós fizemos todo o compilado em mais de 700 processos e chegamos ao valor de R$ 5.300.000, em que a gente vai estar pagando aí todos os professores que têm direito e zerando essa conta. Isso é um pontapé que a gente está dando no sentido de ajudar a sanear a questão contábil e fiscal da prefeitura, né? Então, a gente não vai ter isso, né, na fila de precatórios judiciais. Por exemplo, quando nós assumimos em janeiro, estava na casa de R$ 37 milhões, onde 37 milhões de reais foi que a gente assumiu de dívida de precatórios judiciais, sem contabilizar o mais de 10 milhões de reais que o município devia de INSS, Fundo de Garantia e encargos trabalhistas daqueles que foram exonerados em dezembro de 2020. Nós pagamos esses mais de 10 milhões de reais, incluindo a dívida também com a Receita Federal, e vale destacar, Zuri, que é muito ruim o município dever os tributos federais, sem dúvida, porque ele paga, às vezes, dependendo do tributo, centenas de milhares de reais em juros e multa. Então, olha que prejuízo, dinheiro esse que poderia, eu vou reformular, que deveria estar sendo utilizado para valorizar mais o servidor público municipal e aplicar nas políticas públicas da nossa cidade, né? Então, a gente, além desse adicional de qualificação e mudança de classe, que é em torno de R$ 5.300.000, mais esses 10 milhões, a gente totaliza aí em torno de 15 milhões que a gente está pagando de dívidas passadas. E ainda tem mais. Desde janeiro de 2022, a gente está pagando R$ 790 mil de parcelamento do precatório judicial. Então, totalizando tudo, até o final do mês de dezembro, a gente vai estar pagando em torno de 25 milhões de reais de dívidas aqui no município. E aí, uma coisa que eu tenho dito repetidas vezes, que ao final do nosso ciclo de gestão, eu tenho certeza absoluta, que a gente vai ter
um município muito mais organizado, saneado fiscalmente, né? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar e evoluir muito. Antes de falar ainda do pacotão do funcionário público municipal, eu quero trazer mais uma boa notícia para os nossos professores. Existe a lei federal que lhe garante o recebimento do piso nacional. E, sinceramente, Zuri, eu não consigo entender como que as gestões não pagavam o piso nacional, porque a gente recebe recurso do Fundeb. Além do recurso do Fundeb, 25%, e grande parte desse recurso do Fundeb tem que ser utilizado na folha de pagamento. Sem dúvida. Do profissional do magistério. E 25% que o município arrecada, pelo que é estabelecido pela Constituição Federal, tem que ser utilizado na educação. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, senão há aí reprovação das contas do prefeito, pode ter implicações aí, né, no CPF do secretário de Educação, então é algo muito sério. Então tem dinheiro. E aí nós buscamos o caminho, através da nossa procuradoria, de pagarmos essa diferença de janeiro a dezembro de 2021, pegando toda essa retroatividade, né, do piso, e nós identificamos um caminho que não fere a Lei Federal 173, porque a Lei Federal 173, no artigo 8º, abre algumas excepcionalidades, uma delas é em relação à questão judicial, o juiz determinou que tem que pagar, o município tem que pagar, independentemente de qualquer coisa. E uma outra possibilidade é lei anterior a 173. Então, nós estamos nos fundamentando que a lei federal que garante o piso para o servidor, para o professor, ela é anterior a 173. Então, nesse caminho, a gente vai estar injetando, nesses próximos dias, mais 9,5 milhões de reais para os professores aqui da rede pública municipal. Então, excelente notícia. Só para os professores, nesses próximos dias e semanas, a gente vai estar injetando para fortalecer e fomentar a economia friburguense em torno de 14 milhões de reais. Agora sim, Zuri, vamos chegar no pacotão de benefícios. Bem, enquanto vereador, né, uma das bandeiras que a gente sempre levantou é do funcionário público municipal. E na campanha a gente bateu muito nessa tecla, e quando nós assumimos, a gente buscou todos os caminhos para buscar um aumento, um reajuste já nos primeiros dias, semanas e meses. Tentamos de todas as formas. Infelizmente, a Lei Complementar Federal 173, do artigo 8º, acabou nos inviabilizando. Pois bem, mas aí nós nos organizamos, fizemos todo um estudo orçamentário e financeiro, porque as decisões que a gente toma têm que ser pautadas nos princípios constitucionais e com responsabilidade, né? E nós identificamos, por exemplo, que a gente projeta muito mal o nosso orçamento, que ele é subdimensionado. Só para você ter uma ideia, esse ano foi orçado 559 milhões de reais. O município... Previsto. Orçamento previsto. Estimado. Estimado, exatamente. Nesse momento, o município já ultrapassou 600 milhões de reais e vai muito além de 600 milhões de reais. Isso é muito ruim, quando o orçamento ele é muito subdimensionado, porque ele interfere no planejamento, principalmente, da implementação de projetos para o fortalecimento das políticas públicas. Certamente. E aí, a gente fez um estudo, né, e a gente está projetando para o ano que vem, de forma conservadora, diga-se de passagem, porque eu acredito que o financeiro vai ser maior do que o orçamento. O financeiro nada mais é o que a gente arrecada, né? Então, de forma conservadora, a gente está orçando para 2022 algo em torno de 660 milhões de reais. Isso sem aumento de tributos municipais, que fique aqui devidamente registrado. Bem, diante de toda essa análise, a gente chegou à conclusão que há a possibilidade da gente aumentar, pelo menos, o maior grupo percentual de servidores públicos do nosso município, chegando aí a 53% de aumento. Ou seja, quem ganha hoje R$ 848,32, a partir de janeiro de 2022, vai ganhar R$ 1.300. E aqueles que recebem até 2 salários mínimos ainda receberão um vale alimentação no valor de R$ 180. Ou seja, de 848 vai soltar aí para 1.480. Sabe o que vai acontecer com isso, Uri? Além da gente fomentar a economia local, e parte desses recursos, obviamente, retornam para os cofres do município, a gente vai ter um servidor mais motivado, mais empolgado, e aí quem vai ganhar com isso tudo é a população de modo geral, principalmente aquelas pessoas que mais carecem e precisam aí do atendimento do serviço público qualificado, né? A gente está tendo aí
uma mudança muito brusca, principalmente gerando isonomia, né? A gente tem aí, por exemplo, dentro do Hospital Raul Sertão, Hospital Maternidade, uma diferença exorbitante entre médicos até de mesma especialidade. Um ganha X, outro ganha 2X, outro ganha metade de X. Então a gente está acabando com isso tudo. Então estamos colocando todo mundo no mesmo padrão, no mesmo valor, em consonância aí com a sua carga horária. Um dos maiores impactos é em relação à atenção básica, que é um dos grandes problemas que a gente tem na saúde pública municipal. Né? Nós temos aí as especialidades de modo geral, muitas delas ganham, sabe quanto, Zuri? Por mês, R$ 1.635 para fazer uma carga horária de 20 horas semanalmente. E aí, vamos ser sinceros, o médico cumpre a carga horária? Não cumpre. Certamente que não. E aí, o município também, a gestão, ela fica engessada, porque se obrigar o profissional a cumprir a carga horária, o que ele vai fazer? Ele vai embora. Então, olha quantos prejuízos que a gente vem carregando ao longo dos anos. Aí, sabe o que acontece com o Raul Sertão? Ele fica sobrecarregado e a gente acaba gastando muito mais dinheiro para poder manter o Hospital Municipal Raul Sertão. Então, o que nós estamos fazendo? Médico 20 horas, de 1.635, ele vai passar para R$ 8.000. Então, nós já conversamos com alguns médicos da atenção básica e nós chegamos à conclusão da necessidade de criarmos juntos uma diretriz de produtividade, né? Então, a gente está valorizando, a gente está dando passos importantes para dar maior dignidade aos nossos profissionais de modo geral, e é claro que a gestão tem aí, por obrigação e dever, está cobrando para que o serviço seja cada vez mais efetivo, eficaz e que atenda as expectativas da população. Afinal de contas, cada um dos municípios que contribui aí para que tenhamos uma estabilidade na arrecadação, que temos condições, né, de dar um salário maior para os servidores. Então, a gente vai ter esse aumento substancial. Nós temos impacto aí aproximadamente mais de 50 milhões de reais a mais que a gente vai gastar no ano de 2022. Além disso, do Vale Alimentação, que já falei, de R$ 180, a gente ainda está colocando piso para o professor. Todo professor da rede pública municipal vai receber o piso a partir de janeiro de 2022. Na verdade, a partir de janeiro de 2020, né? Porque a gente vai pagar todo o retroativo e já assumimos o compromisso. Incluindo o retroativo. Incluindo período retroativo. E que o retroativo a gente vai pagar esse ano ainda, que vai ser em torno de 9,5 milhões. Sim. E assumimos já o compromisso com os professores da rede pública municipal que, em algum momento, havendo alteração, porque normalmente acontece periodicamente, havendo o aumento, né, do piso nacional, a gente vai readequar imediatamente. Quando eu digo imediatamente, às vezes não vai acontecer no mesmo mês, mas porque tem que preparar projeto de lei, enviar para a Câmara, mas mesmo que demore um pouquinho, a gente garante, mais uma vez aqui, de forma pública, a gente paga um retroativo para que o servidor não fique aí sem receber aquilo que é seu por direito. E eu gosto de destacar sempre, que a gente está fazendo favor nenhum. Certamente. Estamos cumprindo com a nossa obrigação. Na verdade, Exatamente. Nós deveríamos ter se preparado ao longo da história para pagar muito além do que o piso. Né? Porque o professor merece receber muito além do que está estabelecido no piso nacional. Então, assim, a gente tem avançado, né, em relação à questão de termos uma maior provisão no que diz respeito a pessoal nos setores públicos de modo geral. A gente chamou de janeiro até aqui centenas de profissionais, principalmente na área da saúde. Nosso primeiro chamamento no início do ano, nós chamamos 176 profissionais da saúde. Eu me lembro que no início do ano eu estive dentro do Raul Sertão algumas vezes, como sempre fui e vou, e percebi uma sobrecarga no corpo de enfermagem, que estavam completamente exaustos. Então, nós chamamos técnicos, chamamos vários enfermeiros para poder dar uma equilibrada, dividir essa carga. Né? Agora que a gente está colocando um salário mais atrativo para os médicos, né? Eu tenho certeza que a gente vai gerar essa atratividade, né? E aí, com o passar do tempo, a gente vai ter as escalas completas e aí, consequentemente, um serviço de maior qualidade à nossa população. Estamos aí desenvolvendo os processos seletivos, né? A gente está concluindo aí nesse momento, né, de contratação de alguns servidores para serviços públicos, subprefeituras, principalmente braçais. Eu me lembro, Zuri, que lá atrás eu acordava pela manhã, abria a janela, a gente via um monte de profissionais da prefeitura trabalhando, né? E a cidade
muito limpa, muito organizada. Bem conservada. Com o passar do tempo, a gente foi perdendo isso. E o nosso objetivo e os passos que nós estamos dando justamente para resgatar isso. Para a gente colocar o máximo de profissionais possíveis nas ruas, nas comunidades, nos bairros, nos distritos, né, para que a população não tenha que ficar aí criticando as redes sociais com toda a razão, né, que a vegetação cresce e ela paga o imposto, ela tem um direito de receber ali um serviço público de qualidade. Então, quando a população vai nas redes e faz esse tipo de reclamação, está coberta de razão e compete a nós não mais, né, culpabilizar gestões anteriores e falar que foi erro de A, B e C, compete a cada um de nós assumir as nossas responsabilidades, cumprir com o nosso dever e resolver os problemas da municipalidade, né? Então, assim, a gente tem percebido o quanto já está mudando o ânimo dos servidores aqui da nossa cidade e eu imagino que quando, em janeiro, final de janeiro de 2022, eles tiverem acesso aí aos seus pagamentos, ao contra-cheque, eles vão se sentir mais honrados. Isso vai se refletir, né, numa melhor qualidade de vida para eles e num serviço aí cada vez mais qualificado para a população. Prefeito, já encerrando esse bloco, nessa mesma linha orçamentária, a Prefeitura tem adotado medidas severas para recuperar dívidas existentes, sobretudo com os seus contribuintes, propondo um programa para conciliação das dívidas, mas também através de medidas judiciais que visam obter estes recursos. Isso tem permitido esse incremento na arrecadação? Sem sombra de dúvidas. Bem, o Concilia, a gente até semana passada, eu não vi o sistema hoje ainda, que eu vejo mais de 10 módulos que a gente tem de sistema, então eu vou controlando tudo por ali, o que entra, o que sai, para onde que vai, né, a folha de pagamento, enfim. E a gente viu que até semana passada tinha de pactuação em torno de 15 milhões de reais do Concilia. 15 milhões de reais. De pactuação. De pactuação. Exatamente. Okay. Que aí alguns pagam à vista e já vão entrar parcelar agora, outros parcelar. Então, de pactuação já chegou em torno de 15 milhões de reais. No que diz respeito aí esses bloqueios judiciais, né, a partir do momento que vai para a dívida ativa, né, a dívida do contribuinte municipal, aí quem assume essa responsabilidade é o Tribunal de Justiça, né, que dá os devidos caminhamentos, cumprindo a rigor o que está estabelecido em lei, né? Então a gente até aproveita o momento para dizer que semana passada a gente teve uma reunião com o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Wellington Moreira, alguns outros vereadores, a Procuradoria do Município, a Procuradoria da Câmara, junto com a doutora, né, excelentíssima Paula Teles, onde a gente discutiu algumas questões relativas ao Concilia, como também esses bloqueios, né? Inclusive, a gente assumiu, né, o compromisso de ajudar a divulgar e orientar as pessoas que o sistema que existe hoje, a pessoa é capaz de, modo online, identificar se tem alguma dívida ou não, seja pessoa física ou pessoa jurídica. E as pessoas, né, que têm inscrição mais antiga com o município tem que entrar com o número da inscrição. Porque acontece muitas vezes é que as pessoas são pegas de surpresa. Sem dúvida. Às vezes elas têm a dívida com o município e não sabem, né? Então elas precisam conferir no sistema, através do CPF, CNPJ ou inscrição, né, para saber se tem alguma dívida para poder regularizar a sua situação aqui com o município. Além disso, para aquelas pessoas que têm maiores dificuldades, as pessoas mais carentes, a gente está mobilizando aí um mutirão que vai contar com o apoio aí da Defensoria Pública Municipal para dar todo o suporte e assistência a essas pessoas, né, que não têm condições para poder defender, né, os seus direitos. Porque o que acontece? A doutora Paula Teles estava explicando para a gente que, na verdade, quem faz essa execução é um sistema. Então, é algo que acontece de modo robotizado. Não é ela quem escolhe quem que vai ser executado. Então, já está ali na fila, né, vários contribuintes, pessoa física ou pessoa jurídica, chega um determinado momento que ocorre essa execução, né? E aí, às vezes, infelizmente, né, acaba aí atingindo algumas contas, né,
salário, de pensionista e outras coisas mais. E aí por isso que está sendo preparado esse mutirão pela Defensoria Pública para poder dar todo esse suporte para que esse dinheiro seja restituído aí, claro, para que o cidadão friburguense tenha condições aí de manter, né, os seus compromissos e os seus custos mensais. A sua subsistência. A sua subsistência, sobretudo. Perfeitamente. Muito bem. Depois do nosso intervalo, retornaremos conversando com Sua Excelência, Prefeito Municipal Johnny Maicon, que aqui comparece para prestar esclarecimentos. Eu tenho certeza absoluta que muitas informações que estão sendo prestadas neste momento são do seu desconhecimento. E quando isso acontece, normalmente se cria a confusão, se cria, eu diria, por vezes, a desconfiança. Então, nessa relação que é compulsória, é preciso, sobretudo, termos informações, como Sua Excelência está fazendo neste momento, abordando vários aspectos, entre tantos outros que temos na nossa extensa pauta. Também continuamos de maneira extensiva insistindo na campanha pela doação de sangue. Sua Excelência, Prefeito Municipal Johnny Maicon, sabe muito bem que sangue é um insumo que não se produz em laboratório, portanto não consegue ser licitado e nem adquirido. Depende da sua solidariedade. Mais do que um ato de amor, um gesto de doação, é uma atitude de sobrevivência, até porque a próxima vítima pode ser você. E desta forma, estamos incentivando a sua iniciativa pela doação de sangue com uma campanha muitíssimo bem concebida. Vamos juntos acompanhar. É tempo de solidariedade. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 25-238084 e agende a sua doação. Diariamente, de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 11h30. É uma atitude de sobrevivência. Depois do intervalo, continuaremos conversando com o prefeito municipal que nos traz informações, inclusive alvissareiras. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Quer realizar o sonho do 0 km ou dar um upgrade para a versão mais atual? Conheça o Ciclo One, o novo modelo de financiamento do Banco Toyota, sem parcelas mensais, que vai te ajudar a adquirir o SUV que todos estavam esperando, o novo Corolla Cross. Corolla Cross XRE, com seu seminovo de entrada, mais 2 anos sem parcelas mensais, mais parcela única ou recompra garantida. Isso mesmo, o melhor do novo Corolla Cross, sem parcelas mensais. Muito mais segurança, conectividade e versatilidade. Venha para Toyo Serra e agende agora mesmo o seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Comece 2022 a bordo do carro mais vendido do mundo. Conheça o Ciclo Toyota e adquira agora mesmo o seu 0 km dos sonhos com as melhores condições de financiamento. Corolla com a primeira parcela para depois do carnaval. Seu usado de entrada com até 100% da tabela FIP e mais R$500 de vale combustível. Venha para a Toyo Serra e avalie seu usado como entrada. Agende agora mesmo seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas segundas-feiras, nessa reta final do ano de 2021, conversando e ouvindo atentamente as informações, por vezes desconhecidas, da grande parte da população que precisa tê-las, até porque é quem paga toda esta conta. Nesta linha, prefeito municipal Johnny Maicon, aliás, cite-se o mais novo prefeito a assumir uma prefeitura municipal que, evidentemente, lhe traz uma enorme responsabilidade. Também, no seu programa de administração pública, previa uma estratégia muito severa de combate à corrupção, beneficiando, inclusive, os cofres públicos. Como tem sido praticado esta iniciativa de zelo e respeito pelo dinheiro público? Bem, Zuri, a gente recentemente publicou um decreto, né, regulamentando uma lei federal de combate à corrupção. A gente, só para você ter a população ter ideia, cada um dos telespectadores aí do programa Cidade Real, em meados de março de 2021, comparado com meados de março de 2020, nós fizemos um levantamento em relação ao consumo de combustível. E olha que esse ano, a cada período, o combustível tem aumentado de modo assustador. Sem dúvida. Até meados de março, a gente chegou a gerar uma economia em torno de R$226 mil. A gente tem, ao longo desse ano, quase que quadruplicamos os nossos pregões eletrônicos. Os pregões eletrônicos, eles ampliam a possibilidade de participação para empresas de todas as partes do Brasil, né, o que aumenta a competitividade. Sem dúvida. Né, e elimina qualquer tipo de falcatrua, maracutaia ou má intenção. Exatamente. Né, porque a gente sabe que no pregão presencial pode haver um acordo entre as empresas, quando se não tem até o envolvimento de algum agente público. E aí, Zuri, esse dia eu estava fazendo a apresentação do que nós já pagamos de dívidas nesse ano de 2021, né, e como que está os cofres do município nesse momento. Porque normalmente em outubro e novembro, o natural é o município deixar de pagar os fornecedores para juntar o dinheiro para poder fechar a folha de pagamento, ou atrasar os tributos, como foi feito na gestão anterior no último ano. Nós não, estamos literalmente com tudo em dia. Né? E aí, a gente tem conseguido tudo isso porque a gestão tem sido pautada no princípio chamado honestidade. E, fazendo a apresentação, né, para algumas pessoas na cidade, teve alguém, né, eu não vou citar o nome aqui para preservar a pessoa, mas ficou assim, bastante perplexo. Falou, mas prefeito, você está fazendo mágica? Como que você consegue pagar todas essas dívidas e ainda ter o caixa em dia, está pagando todo mundo em dia? Eu cheguei e falei assim para ele, vou repetir aqui para que a população tome conhecimento. Falei, olha, a posição que eu estou não é fácil não, é muito fácil roubar. Muito. Infelizmente, se a gente tiver gestores mal intencionados, de mau caráter, né, corruptos, é muito fácil direcionar a empresa que vai ganhar. Infelizmente, isso é uma realidade no Brasil inteiro. Né? Então, assim, com a gente não tem 10, 15, 20%, não tem nada. O nosso negócio é o interesse público, é se doar com o máximo que temos e somos para a gente construir uma cidade melhor. É por isso que a gente está conseguindo aí projetar para 2022 mais de 50 milhões de reais de investimento para os servidores. É por isso que a gente está caminhando aí com algumas desapropriações para a saúde, para a educação, para dar maior qualidade de vida à nossa população. Né? É por isso que algumas pessoas disseram assim, mas
O município não tem condição de reativar a usina de asfalto. Tem condição sim. Ela está lá pronta para o pleno funcionamento. A gente só não começou hoje, dia 6 de dezembro, por causa do tempo chuvoso. Amanhã, dia 7, se o clima estiver bom, a gente já vai estar colocando asfalto de qualidade nas ruas da nossa cidade. Né? Isso tudo é porque a gente não negocia princípios e valores. Né? Então, a gente também identificou no início do ano alguns contratos, alguns aditivos com valores exorbitantes, né? Com inúmeras gordurinhas que a gente fez questão de cortar, e é por isso que hoje a gente tem uma estrutura financeira do município saudável, né? Sem onerar o contribuinte público municipal. Então, eu sempre disse e reitero que, não roubando os recursos públicos, administrando-os com honestidade e aplicando-os com responsabilidade, a gente tem totais condições de alcançar níveis maiores para a nossa cidade, e é nesse caminho que a gente está caminhando. Né? Então, inclusive, a gente, qualquer situação que sinaliza uma anormalidade, a gente toma a medida imediatamente. Inclusive, né, a população de modo geral, qualquer situação que sinalize alguma obscuridade pode sinalizar para a gente que jamais nos compactuaremos com erro, com a falha e principalmente com a corrupção. Né? Então, quer dizer, o cidadão deve denunciar. Deve denunciar. Deve denunciar porque, Osuri, uma coisa é uma falha humana. Porque a gente está no meio de seres humanos. Então, quando eu observo um servidor, às vezes até um secretário, em que ele errou tentando acertar, a gente, como ser humano, às vezes fica até um pouco impulsivo, fica um pouquinho irado, né? Mas é compreensível. O que não é admissível, em hipótese alguma, é desviar um centavo que seja de recurso público. Então, isso é algo que, no campo humano, é imperdoável. Né? Então, a gente não admite hipótese alguma. E um dos maiores desafios que eu tenho no meu coração, Zuri, e cada um dos telespectadores da Cidade Real, é que a gente consiga, ao final do nosso ciclo de gestão, criar uma estrutura protetiva para o erário municipal. Para que, independentemente de quem esteja na minha posição amanhã, independentemente do secretário municipal, a gente consiga ter... Ou seja, blindar os cofres do município. Essa é a maior intenção que nós temos. É por isso que a gente tem investido muito nos bastidores, em ferramentas de informatização. Hoje eu tenho mais de 10 módulos no meu computador em que eu consigo ter um controle da questão contábil do município, da folha de pagamento, dos processos administrativos de modo geral, de consumo de combustível, né, e tantas outras ferramentas que a gente tem aperfeiçoado para que, no final da nossa gestão, a gente entregue aí, né, para os novos gestores e para a sociedade de modo geral, uma estrutura repleta de mecanismos que objetivo aí proteger a máquina pública, o servidor público municipal e, sobretudo, a aplicação de recursos no nosso município. Ou seja, a transparência é objetivo principal da sua gestão. Exatamente. Dando ciência ao contribuinte, que, conforme eu insisto em dizer, que paga toda esta conta, quer seja de diferentes fontes, municipais, estaduais ou federais, tem o direito de tomar conhecimento da sua aplicação. Exatamente. E aí, quando eu disse que é muito fácil para quem é mal intencionado roubar, a nossa intenção é criar dificuldades. Criar filtros e uma instrumentalização de modo que não consiga perfurar essa estrutura e, de fato, ela seja plenamente blindada. Né? Esse é um dos grandes desafios, é uma motivação para o meu coração. Eu tenho certeza que a gente está no caminho certo e a gente vai conseguir chegar lá. Prefeito, nosso tempo está se esgotando, entretanto, a pauta continua aberta. Temos vários itens aqui, inclusive alguns polêmicos. Queremos ouvi-lo acerca dos festejos de final de ano, das festas de carnaval, das questões que envolveram a Clínica Santa Lúcia, que também causaram situações absolutamente, eu diria, desconfortáveis no que se refere à concessão de transporte coletivo, ou seja, a população
quer ouvi-lo. Desta forma, queremos lhe convidar para comparecer aqui no programa, no estúdio Rafael Jacu, na próxima segunda-feira, para continuar apresentando informações de quem tem o comprometimento com Nova Friburgo. Queremos a sua confirmação. Convite aceito. O maior prazer. Estamos aí à disposição para prestar esclarecimentos à população. Excelente confirmação. Agradecemos de forma absolutamente, eu diria, lisonjeada pela confirmação, uma vez que Sua Excelência aqui comparece, presta esclarecimentos e renova o seu retorno para que possa tratar de outros assuntos do seu total interesse. Encerramos novamente agradecendo sobretudo a Deus, Pai Todo-Poderoso, que continue abençoando, protegendo e iluminando todos aqueles que têm por delegação do nosso voto o compromisso de defender os interesses de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.